Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje a gente vai dar continuidade à série Vida, Fazer ou Deixar Acontecer. Então vamos lá! Então, como a gente falou no vídeo anterior, a gente falou sobre a ideia do BoJack, analisar, sobre observar atentamente, pensar sobre aquilo. E um dos livros que mais ajuda a gente nesse sentido é O Poder do Hábito. Quando você lê O Poder do Hábito, quando você encara uma resenha, a gente tem aqui no canal mesmo uma resenha animada sobre ele, mas quando você vê esse livro, ele não é totalmente relacionado com a ideia de você mudar um comportamento emocional só, mas fala muito sobre hábitos de negócio, sobre hábitos de produtividade no geral. Mas você consegue utilizar aqueles ensinamentos em qualquer área da tua vida. Porque tem uma coisa muito importante que aborda naquele livro, que é o ciclo dos hábitos, o looping dos hábitos. Como que funciona isso, Então você tem a deixa, o gatilho daquele hábito. Aí você tem uma ação que ela acontece na sequência da deixa e uma recompensa que aquela ação te traz. Então, por exemplo, se você vai... Todos os dias você passa da tua escola, a deixa é você sair da tua escola. E aí você passa na frente de um local que tem salgados. E aí você come um salgado, essa é a ação. E daí você sente aquele prazer de comer aquilo. É a tua recompensa, entendeu? Então a tua deixa é sair da escola, quando você passa naquele local. Se isso está te fazendo mal, de algum momento, de alguma forma, aquilo que você deveria fazer é mudar essa deixa, para que você consiga, na sequência, trocar a ação. Por quê? Se você continuar com aquele gatilho, você vai ter mais dificuldades de modificar a ação. Então você tem essa opção, modificar o gatilho. Eu posso sair da escola e passar por uma outra rua. Já seria uma facilidade, uma vantagem que você pode aplicar, uma forma diferente de modificar esse looping. Mas você também pode trocar aquela ação. Quando aquele gatilho é acionado, você perceber aquilo consciente, daquilo conscientemente, e você trocar por uma outra ação. Então, quando eu saio da minha escola, ao invés de comer um salgado, eu vou escutar um podcast. Quando eu estiver saindo dali, eu já vou colocar o fone e vou escutar um podcast, vou fazer uma videoaula, vou escutar uma música que seja. Não precisa ser um momento produtivo necessariamente falando, mas se aquilo te faz mal, você elimina o que te faz mal e coloca alguma coisa de prazer, um lazer, uma música, um videozinho que seja, qualquer coisa que você possa fazer que substitua aquilo e te traga a mesma sensação. Quando você foca no gatilho, você consegue gerar a mudança da ação. É essa que é a nossa ideia. E esse processo, de você gerar uma nova recompensa, ele é um processo gradativo. Na primeira vez que você fizer isso, você vai passar por lá e vai ficar com vontade de comer aquele salgado mais uma vez. E talvez você realmente coma aquilo, talvez você não consiga evitar aquilo no primeiro momento. Mas quanto mais consciente você fica desse looping, desse ciclo, mais fácil fica você encontrar a deixa, encontrar a ação e aí modificar aquilo, modificar o gatilho na oportunidade, modificar assim o hábito. E o hábito ele é construído, uma coisa que a gente vê bastante nesse livro do Poder do Hábito é que é uma construção. Ela acontece de maneira gradativa e a ideia que muita gente fala é que você precisa trabalhar pelo menos 21 dias naquele hábito para que ele se torne realmente um hábito. Então você fazer aquilo por 21 dias de maneira consciente faz com que ele se torne um hábito subconsciente. É uma coisa que você vai fazer sem perceber, que é o que você já faz naquele momento. Passar ali, comer aquele salgado, por exemplo, é uma coisa que é subconsciente. Você não sai da escola pensando em passar lá. Aquilo já acontece naturalmente. Da mesma forma que quando a gente vai dirigir, depois de muito tempo de prática, você dirige basicamente no piloto automático. E aí, levando isso para o cenário do BoJack, a gente tem então que ele está dentro de uma bolha social, ele basicamente, que tem ações invisíveis, ou seja, ele não nota a deixa, ele não nota o gatilho, ele não nota o que faz com que ele age daquela maneira, O primeiro passo, então, é notar suas atitudes e seus hábitos, Ele precisa perceber o que está acontecendo com ele, que é algo que acontece nas últimas temporadas. Na sequência, ele precisa listar as ações tóxicas ou inadequadas que ele tem. Então, o que ele faz quando ele chega naquela situação? Como que ele reage àquilo? Como que ele reage àquele estímulo? Qual é a ação, a atitude que ele tem? No caso do BoJack, ele bebe excessivamente, ele usa drogas, ele tem os vícios, ele tem tudo aquilo que causa mal a ele e às pessoas ao redor dele a partir daquele gatilho. Mas qual que é o gatilho dele então, Ele percebeu que ele tem a atitude inadequada, ele percebeu aquilo que ele faz. Mas qual que é o gatilho que ele tem? Então, geralmente, é quando ele está se sentindo só, quando ele está em solidão, quando ele tem um momento de tristeza, Ou quando ele se sente incapaz, incompetente, eu quero muito ganhar um prêmio. E daí eu ganho aquele prêmio, eu não tenho nenhuma recompensa naquele prêmio, eu não tenho sensação de prazer. E aí aquela sensação de incapacidade, de insatisfação, é um gatilho que faz com que ele gere os hábitos inadequados.
Mas aí como que ele pode trabalhar isso então, né? Ele já percebeu aonde está o gatilho, ele sabe o que ele faz de errado. Aí o quarto passo então é alterar aquela ação no gatilho. Então, ou ele muda aquele gatilho, mas no caso dele, como é um problema emocional, como é uma coisa de sensação, né? Me sentir sozinho, me sentir triste, me sentir insatisfeito, incapaz, é uma coisa que é mais difícil de você mudar o gatilho. Mas então você sabendo o gatilho, você encara ele de maneira consciente e modifica a tua ação. Então toda vez que ele se sentir sozinho, ele pode ler um livro. Toda vez que ele se sentir triste, ele pode sair para caminhar na rua, ele pode sair para caminhar na mansão dele, por exemplo. Mudar o hábito, entendeu? Criar alguma outra coisa. E o quinto passo, que é o essencial ali também, é você enxergar aquela bolha. Porque muitas vezes você olha para uma atitude ruim, mas você tem diversas outras atitudes ruins que estão imersas na mesma bolha de ações invisíveis. Então você tem uma série de gatilhos, ou às vezes um gatilho só, mas uma série de atitudes, então uma série de ações inadequadas, que você não vai perceber aquilo. Aí uma pessoa pode mostrar para você, como acontece na série várias vezes com o BoJack, uma pessoa vem e mostra para ele o que ele tem feito de errado. E aí ele percebe o erro, ele percebe a ação inadequada. Mas o que ele faz para mudar? Pouca coisa, né? Então, você percebe que dentro daquela bolha de ações invisíveis existe muita coisa que você pode estar fazendo de uma maneira inadequada, de uma maneira errada, de uma maneira tóxica. E aí quando você enxerga essa bolha, você consegue mudar o looping, né, que a gente acabou de conversar. Você consegue mudar o ciclo do hábito, entender o gatilho, mudar o gatilho quando possível, mudar a ação, né, mudar o teu hábito, criar um novo hábito, um hábito melhor, um hábito que vai te trazer satisfação real, que vai te trazer uma melhoria na vida. E aí alterar aquela ação, enxergar a bolha e deixar o ciclo correr livre, mas de uma maneira mais produtiva. E dessa forma você consegue alterar aquilo para realmente gerar um hábito bom, gerar uma mudança na sua vida, uma mudança positiva. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que continuem a seguir e compartilhar todos os vídeos e cursos da Universidade Andarilho. Até a próxima!